Neste ponto, vamos achar o tamanho e peso ideal para o seu salgado. Alimente a máquina constantemente para que não haja variação de tamanho no seu salgado. Ligue a máquina. Veja que todos sairão uniforme. Pode haver variação de 1 a 5 gramas conforme o tamanho do salgado, não mais que isso. Uma dica muito importante: inicie a massa no 80 e conforme a necessidade vá diminuindo para 60, 50, 40 conforme a necessidade. A parte do recheio não pode ser superior a 20, pois excesso de recheio pode fazer o seu salgado estourar. A máquina não vai pré-programada com ajustes porque a energia de sua residência pode variar. Sendo assim, tem que fazer testes no potenciômetro da massa, do recheio e do cortador. Imagine o exemplo de uma torneira. Quanto mais você abre ela, mais água sai. O mesmo serve para a massa, para o recheio. Quanto mais rápido o cortador, menor o salgado. Quanto mais lento, maior. Lembrando que a velocidade não pode ser inferior a 20 quando não estiver utilizando o botão de pausa. Vamos fazer um procedimento para a passagem do recheio. Veja que fica exposto o orifício onde será a passagem do recheio. Pause a máquina ou desligue a parte da massa e desligue a parte do cortador. Nessa etapa, usaremos somente o recheio. Ligaremos somente o potenciômetro do recheio. Para esse painel, usamos o botão para pausar o cortador, utilizamos o botão para pausar a massa. Após esse processo, ajustamos o potenciômetro do recheio em 15, nunca passar de 25. O ideal seria entre 15, 20 e 25 no máximo. Como trabalharemos com um salgado menor, utilizaremos o potenciômetro no 15, somente com a parte do recheio. Ligue somente a saída do recheio. Se ele estiver na consistência ideal, verifique que ele sai constantemente, sem falha alguma. Próximo passo: desligue a máquina, acione o botão de massa, o botão de recheio e o cortador. Nessa posição, a máquina está totalmente ligada para o recheio, a massa e o cortador. Ligue o botão liga e desliga e a máquina já vai estar funcionando. Produza de 5 a 10 salgados, no máximo 15 salgados, para identificar o peso e verificar se está mantendo o padrão. O peso do seu salgado pode variar de 1 a 3 gramas, conforme o vídeo. A estética dele não muda. Verifique se ele possui e se está completo com recheio. Se tem recheio em excesso ou se tem pouco recheio. Caso tenha recheio em excesso, diminua a saída do recheio, de 20 para 15. Caso sinta a necessidade de um pouco mais de recheio, aumente o potenciômetro de 15 para 20, ou quem sabe até 25. Lembrando que o excesso de recheio pode causar o não fechamento do salgado.